Não é aquela tomamos os 7 anos, deixa não ouvir, fazer música não ouvir, se quer ouvir, vem para casa. É os 7 anos, pensam 100. Está em ordem, pensam 100. 140 contos. 140 contos. 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 130. 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 120. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. 105 pontos, António Guerreiro. Olhão, vila do Sotavento Algarvio, tradicionalmente ligada à pesca. Nela, cerca de 5.000 pessoas vivem de e para a pesca, um setor laboral profundamente marcado pela dureza e insegurança, pese embora algumas alterações registadas nos últimos anos. De facto, as condições de relativo desafogo alcançadas não escondem, por outro lado, a situação de instabilidade subjacente que afeta a larga maioria, situação essa que se caracteriza por aspectos os mais diversos, como, por exemplo, o desemprego técnico ou sazonal, o seguro e a reforma. Para quem deseja conhecer a realidade do mundo das pescas, o Sindicato dos Pescadores é um lugar de passagem obrigatória. À sua frente encontra-se um pescador velho da profissão. Como sabem, nos pescadores nunca houve sindicatos. Os pescadores eram defendidos por um presidente da Casa dos Pescadores, que era o próprio comandante de Porto. Hoje tem um pescador igual a eles à frente do sindicato para os defender de tudo quanto for necessário. Este sindicato foi formado em 75 por vontade própria dos pescadores a nível de distrito. Hoje temos um sindicato a nível de distrito com delegações em Lagos, Portimão, Olhão, Fuzeta, Vila Real de Santo António, a qual as delegações têm autonomia própria para resolver os seus problemas locais. A afirmação de que a pesca representa um importante setor na vida económica nacional é hoje considerado um lugar comum. As deficiências da nossa estrutura industrial e as limitações dos nossos recursos naturais, aliados à reduzida capacidade biogénica dos solos, tornam o pescado uma das fontes mais importantes dos recursos alimentares do povo português. O peixe e os seus derivados, como contributo para o consumo alimentar do povo português, representam, em termos proteicos, cerca de 35%. Em todo o país, 50.000 trabalhadores dependem diretamente da atividade das pescas. Indiretamente pelas suas interrelações setoriais, como a construção naval, indústrias de frio, fabrico de artes e aparelhos e indústrias transformadoras, do setor das pescas dependem milhares de trabalhadores. Como substituto potencial de importações e mesmo em termos de exportações, as pescarias têm um elevado peso na balança comercial portuguesa. Contudo, e apesar do 25 de Abril, e tendo em conta algumas alterações que se verificaram no setor das pescas, as questões de fundo permanecem inalteráveis. Desde a produção ao consumo, as carências são demasiadas. A distribuição irregular e heterogénea, a ausência de uma rede de frio, caráter aleatório e sazonalidade das capturas, falta de diversificação da indústria transformadora e a ausência de controle dos mecanismos de formação dos preços. Devido ao sistema de marés e à paralisação dos navios nos fins de semana, verifica-se atualmente um baixo aproveitamento da capacidade de captura dos arrastões. O desconhecimento ou a não frequência de pesqueiros variados são outros tantos fatores que contribuem para as reduzidas capturas e consequente empolamento dos preços nas lotas. Pois nós tivemos as 200 milhas, como é do conhecimento do nosso país, que para mim acho muito viável, mas é necessário ter barcos pesquisadores para que se possa trabalhar nas 200 milhas, para saber se há peixe ou não nas 200 milhas, que nós temos a certeza que há, que sabemos que barcos estrangeiros que trabalham dentro das nossas 200 milhas e que vêm a vender pescado ao nosso país. Já agora que estou neste ponto, quero também dizer que fiz uma viagem ao longo do nosso país, de norte a sul, na parte da pesca. Chocou-me uma altura em que eu fui a Matosinhos, aí no início de 77, em que os barcos estavam parados, de Matosinhos, e nós aqui em Olhão, ou seja, no Algarve, estávamos a trabalhar,
estávamos a enviar sardinhas para a farinha e o meu espanto foi encontrar na doca de Matosinhos um barco polaco a descarregar sardinhas congeladas para a indústria de conservas, a vendê-las a 8.500 o quilo. E nós aqui estávamos a mandar as sardinhas para a farinha a 5 tostões e a 6 tostões o quilo. Cerca de 70 milhões de toneladas de pesca são capturadas anualmente pelas frotas de pesca internacionais, contribuindo em termos proteicos em cerca de 20% para a alimentação humana. A partir da segunda metade do século XX, devido aos acentuados progressos da tecnologia nos domínios da localização, captura e transformação do pescado e ao desenvolvimento das frotas, o ritmo de produção pesqueira vem duplicando de 10 em 10 anos. O rápido incremento da captura tem-se feito, no entanto, de forma descompensada, explorando intensivamente os pesqueiros mais produtivos, a ponto de os escurir ou de quase esgotar os recursos potenciais de certas espécies, com graves consequências em termos sociais e económicos. De facto, o caráter aleatório das capturas e as possibilidades de uma deterioração rápida da qualidade do pescado são dois aspectos importantes que, associados ao caráter de exploração intensiva da pesca, ela própria guiada por conceitos estreitamente economicistas de rentabilidade, conduziram a uma situação agravada de desequilíbrio a par da degradação e exaustão da capacidade de captura em relação à produção anual atingida. Uma das tendências já evidentes e em boa parte resultantes da implementação do regime das 200 milhas é o da tendência para a rarefação do bacalhau no mercado alimentar nacional. Outra consequência será, a muito curto prazo, o da pescada. Portugal importa por ano 3 milhões de contos de peixe. Aos 3 milhões corresponde em grande parte o bacalhau. Uma importação excessiva de mariscos tem também lugar anualmente na ordem dos 600 mil contos. Da Pomba Decnas, 2, 2, 3, 4, 5, 6. São 7 tanques que estão aqui. Da Pomba não entra, é esse também, sim senhor. Tem os dois barra-ventos. Quer que eu vender? Vou vender pessoas. E são preços costurados. Vende pensão 100. 150 contos. 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40. 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 31, 30. 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 120. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11. 110 contos mários da luz. 110 contos mários da luz. Então o senhor foi comprador do peixe, é? Eu fui. Então e comprou bem? Foi... Comprei bem. Então agora vai vender? Ou... Vou vender, vou. Para onde é que vai vender? Para Lisboa. Para Lisboa? Sim. E quanto é que vai ganhar? Quanto é que vou ganhar? Vou ganhar minha primeira. Sim. Mas é rematado porque dá mais, não é? Pois é, de baixo para cima, chegando ao preço, compra-se. É de baixo para cima. Ou de cima para baixo, aliás. De cima para baixo? Sim. Mas isso favorece o comprador, não? Isso não sei. Tanto vê se o pode peixe- ganhar como se pode perder. Assim vê o peixe melhor. Ainda ontem comprou-se e perdeu-se, agora hoje não se sabe. Mas o peixe aí no mercado está caro. Está caro? Então depois se ele compra-se caro, como é que não está caro? Então ali, agora tem um pescador que levantou ali peixe da lata de 80 escudos o quilo, peixe para. Não quis vender que achava barato. Portanto está a ver, então o pescador também não ajuda, estava barato. Em Olhão, segundo se afirma na vila, os pescadores não estão atualmente mal. Apesar dos seus rendimentos estarem dependentes das capturas, os ingressos médios ultrapassam a dezena de contos mensais. A grande preocupação dos profissionais da pesca é, no entanto, o baixo montante da reforma. Alguns têm a reforma de um contra-rés, que andaram ao mar aí tantos anos, e tem uma reforma de um contra-rés, se fuma na come, se come na fuma. As coisas é assim, o pescador hoje, presentemente, hoje não está mal. Hoje não está mal. Já teve muito mal, até muito mal, mas hoje não está. Hoje escapa. Presentemente hoje escapa. Já tem uma vida mais ou menos. Há quem esteja muito mal que eles e que trabalhe tanto como eles.